Queria que nós começássemos esta pequena meditação da manhã com as Sagradas Escrituras. Não podia ser diferente. Precisamente com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 15. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 15. Está o Senhor reunido com seus apóstolos e lhes faz uma pergunta. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa palavra hoje é atualizada. Cada vez que nós lemos as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus é atualizada para o nosso hoje. E podemos hoje, cada um de nós, nos sentir interpelados por Deus, que nos pergunta a mim e a ti: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem os homens dizem que é o Filho do Homem? No mundo em que nós vivemos, muitas pessoas conhecem a Jesus Cristo, muitas pessoas falam de Jesus Cristo, mas será que nós sabemos quem é Jesus Cristo? Eu penso, pela nossa experiência, que não. Se nós fizéssemos uma pesquisa, ao final de uma missa, nos colocássemos ali como um repórter e fomos entrevistar cada pessoa que sai da missa: quem é Jesus Cristo? Nós ouviríamos respostas muito diferentes entre si, porque cada um, sobretudo as pessoas que não têm uma boa formação, acha que Jesus Cristo é uma determinada pessoa, é uma determinada imagem, e geralmente não é aquilo que Jesus é de fato. Não é aquele que se revela a cada um de nós. Por exemplo, se vamos perguntar a alguém que tem uma visão de mundo marxista, e perguntarmos: quem é Jesus Cristo para você? Possivelmente ouviremos algo semelhante: Jesus Cristo é um grande revolucionário libertador, que nos libertou da opressão do Império Romano. Jesus Cristo é esse que vem salvar-nos das opressões políticas. Se perguntarmos a um adepto do Espiritismo, provavelmente nos dirá algo semelhante: Jesus Cristo é um grande espírito de luz, um espírito evoluído, que passou por sucessivas reencarnações e agora alcançou o ápice do conhecimento. Se perguntássemos a um jovem, talvez ouviríamos uma resposta mais descolada: Jesus Cristo é o cara. Jesus Cristo é o meu amigão, é o meu brother. Imagino que muitos jovens falam isso com muito respeito e intimidade ao Senhor. Quero pensar assim. Mas o fato é, muitas dessas visões são redutivistas. Não expressam o Senhor quem Ele é em toda a sua grandeza. Como São Pedro afirmou, inspirado pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é simplesmente o meu amigão, o Senhor não é um libertador político, o Senhor não é um mero espírito de luz, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam que muitos desses conceitos que nós citávamos e tantos outros exemplos que nós poderíamos falar, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo é sempre definida em relação a mim. Quem Ele é em relação a mim? Ele é o meu libertador, Ele é o meu amigão, Ele é um espírito de luz que veio para me iluminar. São sempre definições funcionais de Jesus Cristo. Não se interessa aqui quem é Cristo em si mesmo, mas quem é Cristo para mim. Isso não é uma novidade na teologia, isso não é uma novidade na história da igreja. Um jovem monge agostiniano já tinha falado algo semelhante no século XVI.
chamava-se Martinho Lutero, conhecido por muitos de nós. O que dizia Martinho Lutero? Para Lutero, a visão do homem, a razão do homem estava tão corrompida pelo pecado que o homem não pode perceber quem é Deus, e também pouco me interessa quem é Deus. Lutero não dizia: a mim não interessa isso que afirmam os concílios, se Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, como nós rezamos no credo niceno, se Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas. O que Jesus Cristo é em si mesmo não me importa, importa o que Jesus Cristo é para mim, e Ele é o meu Salvador. Veja que Lutero ignora toda uma tradição secular da igreja, pela qual homens morreram entregando a sua vida para chegar a essas definições de fé que hoje tranquilamente rezamos em nossos credos. Basta pensar no século IV, na chamada crise ariana, quando um sacerdote chamado Ário questionou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizia ele que Jesus Cristo era uma criatura do Pai e não o próprio Deus. Quantos homens tiveram que sofrer para defender aquilo que nós rezamos hoje tranquilamente em nosso credo, sem perceber, sem nos darmos conta, e tantas vezes desatentos, que Jesus Cristo é da mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai. Pois bem, para afirmar essa mera expressão, homens morreram e derramaram seu sangue, sofreram e sofreram muito. Para Lutero chegar e dizer: isso nada me importa, o que importa é o que é Jesus Cristo para mim. Vejam que é uma visão totalmente subjetivista da religião, é uma visão funcional de Deus, e uma visão funcional sempre pode ser substituída. Se Deus é apenas um médico, e é verdade, Ele é o médico dos médicos, mas se Ele é reduzido a apenas um médico, eu posso encontrar um médico aqui na terra e substituo a Deus. Se Deus é sempre o meu amigo, eu posso encontrar um amigo aqui na terra e substituí-lo. Se Deus é aquele que me faz sentir bem, essa eu acho que é a definição, uma das mais queridas, né, pelo povo. Quem é Deus? Deus é essa luz que me faz sentir bem, né? Essa luz que me dá uma paz, né? Eu sinto um prazer quando estou rezando, uma coisa tão maravilhosa. Olha, mas se eu encontro outra coisa que me faça sentir bem, eu substituo a Deus por essa outra coisa. Aliás, poucas vezes quando nós estamos rezando, estamos indo à missa, estamos fazendo aquilo que a igreja nos pede, nós nos sentimos bem. Ao contrário, a maioria das vezes que temos que fazer isso, nós experimentamos um grande desconforto pelo sacrifício que temos que fazer diante da nossa natureza ferida. Não é verdade? Quantas vezes nos custa tanto nos colocarmos em oração, irmos à Santa Missa? Por que nos custa? Porque nós temos quase que uma força que nos arrasta para baixo, fruto do pecado original, acrescido dos nossos pecados pessoais. Portanto, Deus não é aquele que me faz sentir bem. Eu não vou à missa para me sentir bem. Vocês não vieram aqui para se sentir bem. E se vieram aqui para se sentir bem, estão perdendo tempo, porque poderiam fazer coisas muito melhores para se sentir bem. Num dia quente como esse, se eu quisesse me sentir bem, eu não estaria vestido aqui com essa batina preta. Eu estaria numa praia, desfrutando da maravilha da criação, se eu quisesse me sentir bem. Então, se Deus é aquele que me faz sentir-me bem, eu substituo por outra coisa que me faça sentir-me melhor. E Deus é substituído. Grande parte do ateísmo contemporâneo é fruto disso. Nós católicos vamos à missa não porque a missa me faz sentir bem, eu vou à missa porque Deus é Deus, e Ele merece toda adoração, e Ele merece todo o meu culto. É por isso que eu vou a Deus, e vou à igreja, vou à missa. E a maioria das vezes que eu vou à Santa Missa, eu não me sinto bem. Eu trabalho no seminário, formando futuros sacerdotes, pelo menos não deixando
não atrapalhando tanto a ação de Deus na formação dos futuros sacerdotes da igreja. E no seminário nós temos a Santa Missa pela manhã, às 6h30 da manhã. Quando nós acordamos, 5 e pouca da manhã, para nos prepararmos à Santa Missa, geralmente eu não me sinto bem, Depois de dormir tarde, despertar com um despertador às 5 e pouca da manhã, eu não acordo cantando: subo ao altar de Deus que alegra minha juventude, que maravilha, vamos para a missa. Eu acordo geralmente porque eu tenho também as consequências do pecado original, com muito sono, com muito cansaço, mas eu sei que no altar está o Deus que é a alegria da minha juventude, e por isso que eu vou, não porque eu me sinta bem, mas porque ali está a fonte da minha vida, porque ali eu encontro aquele que dá sentido pleno à minha existência. Não vamos à igreja para nos sentir bem. Se quiser se sentir bem, vai para um spa, vai para um hotel, mas na igreja se vai para dar o culto verdadeiro ao único Deus verdadeiro. Falávamos do ateísmo contemporâneo. Essa é a grande falácia do ateísmo contemporâneo, a chamada falácia do espantalho. O que isso significa? Os ateus contemporâneos imaginam um Deus que não é o Deus que acreditamos e atacam esse mesmo Deus que não é o Deus que nós cremos e substituem por outra coisa qualquer e dizem que acharam a pólvora. Descobrimos agora que o homem não tem necessidade de Deus. Exemplificando, os homens falam que Deus criou cada homem em toda a sua inteireza, certo? Deus criou todo o homem por inteiro. E os ateus dizem assim: ora, mas a ciência já provou, e isso há muitos e muitos anos, que o homem, por exemplo, não vem do barro, que o homem é fruto, pelo menos uma parte do homem, de composições químicas, biológicas. Então, eu não preciso de Deus para explicar isso. Logo, esse Deus não existe. Essa é a grande falácia. Eles inventam um Deus, colocam para nós esse Deus que eles inventaram como se nós crescemos nesse Deus e depois descartam, substituem. Isso é uma falácia, porque o Deus que nós cremos está muito além daquilo que a ciência pode experimentar. Já falaremos mais sobre isso a fundo. Aqui basta dizer o seguinte: o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, não é um Deus funcional, não é um Deus que serve a mim, mas é um Deus criador de todas as coisas, que merece adoração em si mesmo, e não devido àquele que Ele é para mim. Padre, então seria errado dizer que o Senhor Deus Onipotente, é o meu libertador, é o meu salvador, é o meu amigo? Não, absolutamente não seria errado. Mas tudo isso é consequência daquilo que Deus é. Porque Deus é Deus, Ele me liberta. Porque Deus é Deus, Ele me salva. Porque Deus é Deus, Ele me ama. Por isso interessa aqui, e por isso invocávamos o Espírito Santo no início dessa nossa pregação, descobrir um pouco mais quem é esse Deus maravilhoso, de que tantos homens falam. Quem é Ele? Não seria muita petulância de nossa parte querer definir quem é Deus? Seria. E eu não pretendo aqui nesta manhã, até porque isso escapa infinitamente à minha possibilidade e de qualquer outro homem aqui na terra. Nós podemos conhecer algo de Deus, mas não completamente. Deus é sempre, dizem os filósofos, Deus é sempre cognoscível, mas não compreensível. O que isso significa? Significa que nós podemos sempre conhecer algo de Deus, mas não podemos esgotar tudo aquilo que Deus é na minha pequena inteligência. Aliás, foram assim que nasceram as heresias e assim continuam nascendo na igreja. Quando o homem quer esgotar em sua inteligência todo o mistério de Deus, que não cabe em nossa finitude. Deus é infinito. E quando o homem quer encaixar a Deus na sua pequena cabeça, geralmente entram aí as heresias. Então, como nós podemos falar de Deus? Desse Deus que é cognoscível, mas não compreensível. O Catecismo da Igreja usa palavras
diferentes para exprimir essa mesma realidade, quando no primeiro capítulo fala o seguinte: o homem é capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus. Nós podemos sim conhecer algo sobre Deus. E como nós podemos conhecer algo sobre Deus? O catecismo enumera algumas fontes de conhecimento de Deus. A primeira fonte que o catecismo fala, ou seja, o primeiro meio que nós possuímos para aceder a Deus, para conhecer um pouco mais a Deus, é a obra da criação. Ontem, em viagem aqui para a Cachoeira Paulista, eu contemplava a beleza dessa região aqui do Vale do Paraíba, as montanhas, os vales. Que maravilha de Deus, que maravilha da criação. Ali, através dessas pegadas da criação, compreendemos algo do Criador. O Senhor, quando cria, deixa como rastros de si na criação. A filosofia, e hoje estou citando muita filosofia, né? Mas para complicar um pouquinho mais a coisa aqui, senão fica, todo mundo vai dormir, né? Então vamos citar um pouquinho a filosofia para a gente... Então diz a filosofia uma expressão latina muito interessante: agere sequitur esse. O agir segue o ser. Ou seja, quem faz alguma coisa, traduzindo a miúdos, quem faz alguma coisa sempre deixa a sua marca naquilo que faz. Deus, quando cria, deixa também na criação as suas pegadas, os seus rastros. Por isso São Paulo, na carta aos Romanos, vamos ler essa passagem de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20. Romanos 1, 19 a 20. São Paulo expressa essa realidade de Deus que pode ser alcançado através das criaturas. Veja o que São Paulo fala: o que se pode conhecer de Deus, manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se pelas suas obras visíveis à inteligência. Deus, o mistério escondido de Deus, se torna manifesto a nós pelas suas obras, através da criação, através da beleza da criação, o homem chega ao seu Criador. Portanto, existe sim um meio natural de acesso a Deus, existe sim um meio racional para nos aproximarmos desse conhecimento de Deus. Vejam que a igreja não ignora a nossa razão. Aliás, a igreja exalta a razão humana. Hoje em dia, no nosso século, a igreja é uma das únicas vozes que se levantam para defender a razão do homem. O Papa João Paulo II, o bem-aventurado João Paulo II, na sua carta encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, afirmava exatamente isso quando dizia, no início desse documento, que a fé e a razão são como duas asas que nos elevam ao conhecimento de Deus. Portanto, não somente a fé, mas também a razão. Ambas foram criadas por Deus, ambas nos permitem o acesso a Deus. Fé e razão não estão em contradição, nem nunca estarão. Por isso que a Igreja Católica nunca temerá a ciência, porque a ciência nunca poderá negar nada daquilo que ela crê. São duas esferas diferentes. Portanto, se nós quisermos ser crentes, autênticos, homens fiéis a Cristo, não podemos usar uma fé desencarnada, mas uma fé que se apoia sobre a nossa razão. Em outras palavras, o católico tem que aprender a pensar. O católico tem que aprender a raciocinar, porque é sobre essa razão que se assenta a nossa fé. O que a fé faz em relação à razão, então? A minha razão chega até determinado limite, certo? A partir desse limite, eu só posso ir mais além com a graça da fé.
A fé não suprime a razão, mas a dilata, abre os seus horizontes. Portanto, e aqui não é errado afirmar, uma pessoa crente, uma pessoa que tem fé, conhece mais do que uma pessoa que não tem fé. Não é errado afirmar, que não no seu campo específico, mas nós que possuímos o dom da fé, conhecemos muito mais do que qualquer cientista ateu nesse mundo, porque a sua razão vai até o limite natural do homem, mas o nosso conhecimento vai além da razão dele, porque se abre para aquilo que Deus revela. Nós não temos medo da razão, nós temos medo dessa meia razão. Portanto, católicos, aprendam a pensar a sua fé, conheçam a doutrina celestial que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe à terra, essa doutrina que nos salva e que nos dá a verdadeira e autêntica libertação. Não tenhamos medo dessas acusações que se fazem contra a igreja. Parece que muitos dos nossos jovens, quando ingressam na universidade, se sentem um pouco apocados diante das meia dúzia de acusações que fazem a eles nas universidades. Aparece um professorzinho ateu, marxista, e começa a afirmar as mesmas baboseiras de sempre. E a igreja medieval, e a igreja que queimou as bruxas na Inquisição, e isso, e aquilo. E os católicos que não sabem pensar, os jovens que não se dedicam a estudar a sua fé, quase se encolhem para não perder a pouca fé que possuem. Não podemos ter medo dessas acusações, que elas nos estimulem a estudar mais, a conhecer mais a fé. Caríssimos jovens, caríssimos filhos e filhas da igreja, estudem, conheçam a fé. Nós estamos entrando ao final deste ano, a convite do Santo Padre, o Papa Bento XVI, no chamado Ano da Fé. E o Papa tem reiteradamente pedido aos católicos que nós estudemos o catecismo da Igreja Católica, que nós nos debrucemos sobre ele. Um católico que não estuda é um católico que não tem raízes. Para nós o estudo é um dever grave, e o não estudar é um pecado de omissão. Um católico que não estuda, um católico que não conhece a sua fé, está pecando sim por omissão e se torna um verdadeiro parasita dentro da igreja. Conheçamos a fé, estudemos a fé, porque pela nossa razão também conhecemos e amamos a Deus. Está lá no livro do Deuteronômio: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é teu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Amar a Deus também com toda a mente, com a inteligência também se ama a Deus. Já pensaram isso? Não só com o coração, mas com a inteligência também se ama a Deus. O ser humano ama a Deus por completo, e amar por completo é amar com a inteligência, com a vontade e com os afetos, com tudo o que temos, com tudo aquilo que nós somos. Quantos católicos andam perdendo tempo por aí, lendo os códigos da Vinci, as cabanas da vida, e nunca leram uma página do catecismo da Igreja Católica? Quantos católicos perdem tempo por aí? Nesse período agora, quantos católicos gastarão suas horas tomando conta da vida alheia, acompanhando reality shows na televisão? Desliga a televisão e vai ler, e vai estudar, e vai conhecer a tua fé. Seja católico coerente, para de ver baboseira, para de ler bobagem. E são livros grossos. E depois dizem que não tem tempo para estudar e para conhecer a fé. Verdadeiros parasitas na vida da igreja. Esses são os católicos que não pensam, que não conhecem a sua fé. A igreja defende a razão. A nossa sociedade, fruto do iluminismo, que quis arrancar do mundo civil a fé. Essa sociedade secularista em que nós estamos metidos, onde se quer colocar a Deus a
cargo das nossas vidas privadas, onde não podemos manifestar publicamente a nossa fé. Uma sociedade que quis excluir a fé do seu meio, acabou fazendo descer pelo ralo a própria razão. Nós vivemos num mundo que já não pensa. Nós vivemos num mundo onde nem sequer a razão é utilizada. Veja um exemplo claro. Há poucos dias atrás, o Papa Bento XVI fazia um discurso aos diplomatas da Santa Sé. E nesse discurso o Papa afirmava que as uniões entre pessoas do mesmo sexo implicam um grave desastre, não são palavras exatas, um grave desastre para a humanidade. E por que isso? Porque homem com homem e mulher com mulher não dão seguimento à sociedade, aos homens. Eles acabam em si mesmos, não podem gerar. E há pouco tempo atrás, numa entrevista, vários jornalistas entrevistando uma personalidade pública, e essa personalidade defendia essa mesma coisa que o Papa dizia. Caríssimos, homem com homem não gera nada, não gera outra criatura. Mulher com mulher também não. E levantou-se um jornalista de um jornal bastante conhecido e afirmava: mas ora, quais são as fontes da onde o Senhor tira isso? Quais livros, quais cientistas? E o rapaz ficou perplexo. Fontes, livros? Caríssimos, é só olhar para a natureza. Homem é homem, mulher é mulher, jacaré é jacaré. Não tem como comparar. Não precisa de livro, é só usar a tua razão. Essa razão que você jogou fora com a tua fé, foi tudo pelo ralo. Caríssimos, o que nós católicos queremos é que os homens apenas utilizem a sua razão. Não são argumentos de fé. Vejam que muitas dessas críticas ao Papa, à Igreja, são críticas completamente fundamentalistas. Esses sim são os verdadeiros religiosos. Nós só pedimos isso, amigos, usem a razão. Se vocês não podem alcançar a fé, se isso é muito para vocês, usem apenas a razão, e a gente discute e conversa no mesmo plano, mas faça uma força para pensar. É só isso que eu peço, é só isso que a Igreja quer. Dialoguemos então no plano da razão, já que você não é humilde o suficiente para dialogar no plano da fé. A razão, portanto, é uma das fontes de conhecimento de Deus. Mas a nossa razão, de fato, não está totalmente plena, está de algum modo corrompida pelo pecado original. E por isso que ao longo da história, muitos homens e mulheres, expressando esse senso religioso que possui intrinsecamente em sua natureza, se equivocaram a respeito de Deus. Conhecendo a história das religiões, nós vemos quantas vezes na história os homens confundiram a Deus com elementos da natureza. Não é verdade? Ouviam um trovão, é Deus falando. Ouviam alguma manifestação portentosa da criação e confundiam Deus com o sol, Deus com as águas e assim sucessivamente. Isso para expressar que a razão do homem, por si só, não consegue, embora ela alcance algo de Deus, não consegue abarcá-lo mais, porque também ela está ferida por conta do pecado. Ela, portanto, necessita de um auxílio divino. Ela necessita daquilo que a Igreja chama de revelação sobrenatural. E aqui é o segundo caminho pelo qual nós temos acesso a Deus. O primeiro qual é? Nós já falamos abundantemente. A criação, onde nós conhecemos a Deus através da investigação e contemplação da natureza, através da razão. Mas existe um meio superior para conhecer a Deus, que é a revelação. O Concílio Vaticano I, ocorrido no final do século XIX, dizia o seguinte: é por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que de si não são inacessíveis à razão, para que possam ser no estado atual do gênero humano, ou seja, no nosso estado de pecadores,
conhecidas por todos sem dificuldade, com a certeza firme e sem mistura de erro. O que o magistério da igreja quer afirmar com isso? Que, embora nós possamos conhecer algo de Deus, pelo nosso estado atual, frequentemente nós nos equivocamos acerca de Deus. E por isso Deus vem em nosso auxílio e se revela ao homem. Deus se mostra ao homem. E eis aqui um diferencial da religião judaico-cristã, que a nossa religião, ela nada de modo contrário àquilo que acontece com as outras religiões. As religiões que apareceram ao longo da história, geralmente são testemunho do homem que busca Deus, do homem que procura Deus, e frequentemente por caminhos equivocados. A religião judaico-cristã é chamada de religião revelada. O que isso significa? Significa que não se trata de um movimento do homem que busca Deus, mas de Deus que desce ao encontro do homem. Como nós não podemos conhecer a Deus, Deus se revela, Deus se dá ao homem. E como é que Deus se revela? Deus se revela elegendo Abraão, os demais patriarcas, os profetas, e assim Deus vai se mostrando ao homem. E agora nós queremos entrar, depois de falarmos da filosofia e do conhecimento racional de Deus, nós queremos entrar nesse segundo e maior conhecimento dele, que é através da fé. A fé é nosso assentimento, é a nossa adesão ao Deus que se revela. E agora podemos conhecer melhor a Deus graças a essa revelação. Como que Deus se revela? Agora sim, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que adoramos? Quem é esse Deus que se não se revelasse, não o conheceríamos plenamente? Quem Ele é? São João, na sua primeira carta, define a Deus como amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, é o próprio Deus que se autodefine, Ele mesmo diz quem Ele é. Se nós chamamos Deus de meu brother, meu amigão, um revolucionário, um espírito de luz, para acabar com todos os equívocos, Deus se autodefine como amor. Eu sou amor. Se alguém perguntasse a nós então quem é Deus, poderíamos definir assim tranquilamente: Deus é amor. Vejam bem, o amor exige sempre um sujeito que ama e alguém que é amado. Exige sempre um outro, uma alteridade. E nós sabemos por essa mesma revelação que existe outros em Deus, ou seja, que embora só exista um Deus, esse Deus é ao mesmo tempo três. É um mistério, não cabe aqui na nossa pequena inteligência. Esse Deus que é um, é ao mesmo tempo três. O Pai que ama infinitamente o Filho que é amado infinitamente e desde todo sempre pelo Pai, o Espírito Santo que é o amor personificado entre o Pai e o Filho. Esse é o amor de Deus, essa é a Trindade Santíssima. E esse Deus que é amor, cria. A criação é uma obra do amor de Deus. Já queria deixar de falar dos filósofos, mas aqui eles voltam, toda hora eles voltam para atormentar. Nesse caso, para ajudar. Os filósofos neoplatônicos do século I não se importem com o nome. Não se importem com o nome, importem-se com o que eles dizem. Diziam o seguinte: o bem é difusivo por natureza. O bem tende a se espalhar. O bem se difunde. E Deus é o sumo bem. O amor também quer fazer com que outros seres participem do seu amor. Só que antes de Deus, que existia? Nada. Absolutamente nada. Então Deus cria como um transbordamento do seu amor. A criação é um ato do transbordamento do amor de Deus. Caríssimos, isso é um dado muito importante da nossa fé. Tudo aquilo que é criado só existe porque Deus ama. Todas as coisas, inclusive, não se escandalizem, inclusive o demônio é amado por Deus.
Sim, o demônio é amado por Deus, porque se não fosse amado e querido por Deus, ele simplesmente desapareceria da existência. Por mais que o demônio rejeite a Deus, Deus não pode deixar de amá-lo, porque o amor não deixa jamais de amar. E Deus cria todas essas maravilhas para mim e para ti. Foi por cada um de nós e para cada um de nós que Deus criou todo o resto do universo. O homem é o ápice da criação de Deus, a obra perfeita, a cereja do bolo da criação de Deus. Toda a criação existe para o homem, e aqui é um dado importante para acabar com todo esse pan-ecologismo no qual nós estamos imersos, nesse pan-ecologismo dos avatares da vida. Viva a natureza, né? Esse pan-ecologismo que defende a mãe terra, defende os ovos de tartaruga, mas não se importam com os embriões de uma pessoa humana. Contra isso, essa verdade não pode desaparecer do nosso horizonte. Toda a natureza existe para que o homem cuide. Tudo que existe na terra existe para mim e para ti. E dentre essas obras perfeitas, a principal é a Virgem Maria. Essa sim, a criatura mais bonita que saiu das mãos de Deus. A toda pura, a imaculada, a sem mancha alguma. Portanto, Deus cria tudo para cada um de nós, e o homem nega a Deus. Veja a ingratidão do homem. Mas o que mais impressiona não é a ingratidão do homem, e sim Deus que praticamente mendiga o amor do homem. Deus, apesar do pecado de Adão e Eva, apesar dos nossos pecados, não desiste de nós. E temos as Sagradas Escrituras como um grande testemunho do amor de Deus. Caríssimos, da primeira página do Gênesis até a última página do livro de Apocalipse de São João, todas as linhas das Sagradas Escrituras são um testemunho de Deus que vai perseguindo o amor do homem. São João da Cruz afirmava: se o homem busca a Deus, muito mais o seu amado busca ao homem. Deus tem sede, de Santo Agostinho, de que nós tenhamos sede dele. Deus quase que mendiga o nosso amor. Deus implora o nosso amor. E nós não podemos ficar indiferentes a esse amor. E aqui precisamos colocar algo de nossa parte. Qual é a certeza fundamental de nossa vida? De tudo isso que a gente falou, da razão que prepara a revelação. O que é mais importante nessa definição de que Deus é amor? Que o fundamento de nossa existência, que a razão de nossa alegria está aqui. Deus me ama com amor eterno, e isso me basta. Só essa afirmação, só essa realidade serviria para curar todos os desamores que nós experimentamos ao longo de nossa vida, seja com os amigos, seja com os familiares. Deus me ama com amor eterno. Vejam que São Paulo não conheceu, dizem os especialistas, que São Paulo não conheceu o nosso Senhor em vida, aqui, em sua existência histórica. Mas, no entanto, São Paulo é capaz de afirmar na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: esta vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Vejam que São Paulo, sem conhecer o Senhor aqui na terra, antes da sua ressurreição, é capaz de afirmar que Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu e se entregou por ele. E esse era o ponto de partida de toda a entrega de São Paulo. O Senhor me amou e por mim se entregou. Ele tinha certeza de que Jesus não morreu por uma ideia, Jesus não morreu por uma teoria. A sua fé encontra raízes nessa revelação máxima do amor de Deus. É por isso que nós cremos, é por isso que nós amamos, porque antes Ele nos amou por primeiro. Essa é a alegria de nossa vida. Deus me ama com amor eterno, e toda a minha entrega é uma resposta ao Deus que me ama. Encerramos semana passada
essa semana ainda, na segunda-feira, o ciclo litúrgico do Natal. E no Natal há um canto muito belo, tradicional na igreja, que certamente vocês conhecem, muito antigo, chamado o Adeste Fidelis, né? Ó, vinde, adoremos o Senhor. Eu não vou cantar aqui, porque senão não fica ninguém. Mas o Adeste Fidelis tem um verso que diz assim: Sic nos amantem, quis non redamaret. Se assim Ele nos amou, quem não o amará? Se Deus fez tudo isso por nós, como nós ficaremos inertes? Como nós não corresponderemos a tanto amor da parte de Deus? Caríssimos, é aqui que se entende a entrega de um católico. É aqui que se entende todos os sacrifícios que nós fazemos. Se alguém nos perguntasse, por que você faz isso? Porque os mártires dão a sua vida por Cristo, porque nós nos expomos aos açoites do mundo, às cusparadas, às críticas. Por que vocês fazem isso? Nós falaríamos 1000 vezes, porque Ele nos amou por primeiro. Ele me amou e eu não posso ficar parado. Ele me amou e eu não posso ignorá-lo. Esse amor é totalmente gratuito da parte de Deus. Ele não nos ama porque nós merecemos, mas Ele nos ama porque Ele é amor. E aqui se encaixa com aquilo que falávamos de Lutero. Sim, Ele é o meu amor. Mas por que Ele é o meu amor? Porque Ele é o amor. Aqui interessa sim quem é Deus em si, para depois chegar a quem é Deus para mim. Porque Ele é amor e não pode se contradizer. São Paulo diz, se nós o negamos, Ele nos negará. Mas se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É porque Deus é o amor que não pode negar-se, que Ele nos ama incondicionalmente. É por isso e só por isso. Entendeu, Lutero? Entendeu, filhos de Lutero? Quem está ouvindo isso, entenda, importa sim quem é Deus em si, para depois, a partir daí, entender quem é Deus para mim. Se nós não tivéssemos isso claro, nós seríamos verdadeiros voluntaristas. Quem é o voluntarista? Voluntarista é aquele sujeito que faz as coisas porque faz. Por que você vai à missa? Porque me mandam, porque eu quero. Não, eu não vou à missa porque me mandam. Eu não rezo porque me mandam. Eu rezo porque a minha oração, os meus sacrifícios, nascem espontaneamente através de um coração que foi inteiramente seduzido por Deus. É porque Ele me ama que eu não consigo ficar parado. É porque Ele me ama e antes morreu por mim que eu quero agora morrer e me entregar por Ele. Quando nós entendermos isso, nós deixaremos de reclamar das dificuldades que temos que experimentar nessa vida. Nós passaremos por todas as provações que o Senhor coloca em nosso caminho, porque elas nos unem a Ele. Outra ideia equivocada que essa visão da revelação nos ajuda a termos de Deus é que Deus não é o Deus da teologia da prosperidade. Deus não é aquele que é o meu servo, que me dá aquilo que eu quero, mas Ele é o meu Deus e eu me submeto inteiramente a Ele. E por isso os sacrifícios, e por isso abraçar a cruz, e por isso o renunciar e perder a própria vida para ganhar a sua vida. Caríssimos, vamos terminando esse momento de oração aqui, na presença de Deus, do Espírito Santo, suplicando da Trindade Santíssima a graça de jamais desviar os nossos olhos do Deus único e do Deus verdadeiro. E eu queria pedir a vocês um firme propósito de que fôssemos fiéis a isso que o Papa tem pedido. O Papa pode contar com a gente? Pode? Então quero ver, hein? Bem, eu não vou ver. Vocês saberão diante de Deus. Todos nós, o firme compromisso de nos esforçarmos para estudar o catecismo da igreja, o firme compromisso de nos debruçarmos sobre a doutrina sagrada, para que nós não nos deixemos desviar por qualquer vento de doutrina estranha. Católico ignorante, vocês já sabem, né? Não preciso nem falar o que vira.
Portanto, sejam católicos coerentes com a fé de vocês. Católicos que amem o Senhor não só com o coração, mas também com toda a mente, com toda a alma, com toda a mente e com toda a nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feche um pouquinho seus olhos. A força da palavra nos liberta, nos cura. Deixe que toda essa palavra caia ao seu coração, porque assim nós queremos nos preparar para receber Jesus. Jesus, Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus? Quem é? Ó morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, que eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Ó morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Abraça o seu coração. Repita comigo: seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. A tua força. A tua força. Sim, a tua força. Sim, a tua força. É mais forte que eu. É mais forte que É eu. bem mais forte que eu. É bem mais forte que eu. Jesus, tua força é maior que eu. Jesus, tua força é maior do que eu. Tu és a minha força, Jesus. Tu és a minha força, Jesus. Não há o que temer. Não há o que temer. Eu não temerei. Eu não temerei. Mal algum. Mal algum. Porque a tua força Porque a tua força é maior que eu. é maior que eu. Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. Foste lá. Foste lá. Lá na minha casa. Lá na minha casa. Onde você mora? Como é que é? Foste lá, Senhor. Foste lá, Senhor.
Olhaste para mim, olhaste para mim, para os meus olhos, para os meus olhos, dentro dos meus olhos. dentro dos meus E olhos. mais que isso, Mais que isso, olhaste no fundo do meu coração. olhaste no fundo do meu coração. O Senhor olhou para mim. O Senhor olhou para mim. O Senhor se apaixonou por mim. O Senhor se apaixonou por mim. Tu és um Deus apaixonado. Tu és um Deus apaixonado. Tu me amas, Senhor. Tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. E me seduziste, E Senhor. me seduziste, Senhor. Me conquistaste, Senhor. Conquistaste, Senhor. O Senhor foi lá, O Senhor foi lá na minha casa, lá na minha casa, lá na minha miséria, lá na minha miséria, lá na minha fraqueza, lá na minha fraqueza, lá no meu fundo de poço. lá no meu fundo de poço. E me seduziu. E me seduziu. Sim, o Senhor me seduziu. Sim, o Senhor me Com seduziu. seu amor. Com seu amor. Ele me trouxe. Ele me trouxe. Ele me resgatou. Ele me resgatou. Usou de pessoas. Usou de pessoas. Usou até da canção nova. Usou até da canção nova. Porque Ele precisa. Porque Ele precisa. Quis precisar de pessoas. Quis precisar para de me pessoas. trazer de volta. Para me trazer de Para me volta. fazer entender Para me fazer que o entender seu amor por mim que o seu amor é por maior mim que a morte. é maior que a É morte. maior que a enfermidade. É maior que a enfermidade. É maior que os meus problemas. É maior que os meus É bem problemas. maior que o meu pecado. É bem maior que o meu pecado. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está O Senhor é a comigo. minha força. O Senhor é a minha força. Ele é a minha força. Ele é a minha Por isso força. que eu digo, Por isso que eu a força digo, de Deus. a força de Deus é bem maior que eu. Deus é bem maior que eu. Deus é bem maior que eu. Deus é bem maior E vai ficando que de eu. pé. Fique de pé. Abra seus braços e diga com toda a sua força: Deus é maior que eu. Deus é maior que eu. Pode ser mais forte: Deus é maior que eu. Jesus é maior que eu. Jesus é maior que o meu pecado. Jesus é maior que o meu problema. Jesus é maior que eu. Jesus é maior. Jesus é Maior que eu. maior. Maior que a minha mentalidade. A minha cabeça limitada. A minha razão A minha razão limitada. limitada. Deus é maior. Deus é bem maior. E aplauda o Deus que é maior que você. Aplauda com toda a força o Deus que venceu, que vence e vencerá. cançãonovaplay.com. Assine já!